Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura, do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, eu quero fazer essa publicação agora, lendo o que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: não cobicioneis, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A parte A do versículo de Romanos 12, versículo 16. Meus amados irmãos, o que me traz agora de manhã a publicar esse vídeo aqui é em virtude da gravidade da situação que estamos vivendo. Os escândalos no mundo gospel. Porque agora, irmão, no mundo gospel vale tudo. No mundo evangélico cristão não vale isso. Mas no mundo gospel, como eles dizem, vale tudo. Mas não estou também dizendo por completo que essa moça tenha desde o início da sua fé a intenção de fazer isso. E também não estou afirmando que ela fez. Mas vamos à notícia. Vamos, em primeiro lugar, trazer aqui a fonte, porque nós temos o dever, não é, de trazer a fonte. E a fonte é do UOL, cotidiano do UOL. A manchete diz o seguinte: 5 filhos e neta de Flor de Lis são presos por morte do marido da deputada. Observa, meus irmãos, a gravidade da coisa. Vamos ao conteúdo, vamos à matéria. 5 filhos e uma neta da deputada federal Flor de Lis, PSD, Rio de Janeiro, foram presos na manhã de hoje. Isso de hoje, tá certo? 24. Na manhã de hoje, Desculpa, meus amados irmãos. 5 filhos e uma neta da deputada Flor de Lis, PSD, Rio de Janeiro, foram presos na manhã de hoje em operação coordenada pelo Ministério Público Rio de Janeiro e pela Polícia Civil. Eles foram denunciados por participação na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar, em junho de 2019. O Ministério Público e a Polícia Civil concluíram as investigações e denunciaram Flor de Lis como mandante do crime. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas e a única que não foi presa é a deputada por ter foro privilegiado. 7 dos denunciados foram presos nesta manhã e outros 3 já estavam presos. Os filhos de Flor de Lis, Adriano Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Mazi Teixeira da Silva e Simone dos Santos Rodrigues foram presos na casa da parlamentar em Niterói, Rio de Janeiro. Rayane dos Santos Oliveira, neta da deputada, foi presa no apartamento funcional da política em Brasília. Além dos 6 familiares, 2 filhos de Flor de Lis, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas de Souza, foram denunciados, mas ambos já estão presos há mais de um ano. A operação desta manhã ainda resultou na prisão de Andréa Santos Maia, mulher do ex-PM Siqueira Costa, que já está preso. Os 2 também foram citados na denúncia. Como tem foro privilegiado, Flor de Lis não será presa agora. Observe, deixa-se entender que ela vai ser presa. Não será presa agora. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Meus amados irmãos, o que nós concluímos é que muitas pessoas, e aí, irmãos, é onde entra o conhecimento. Só quem liberta é o conhecimento. E a Bíblia, quando você tem conhecimento, ela liberta. Quando você não tem, ela lhe prende. Quer ver isso? Fale isso para um alienado de algumas denominações.
Diga que o líder dele é desonesto e você vai ver que ele vai criar problemas, ele vai brigar, ficar intrigado, porque é alienado, porque não foi esclarecido ainda pela palavra. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade não é a verdade só restrita à Bíblia, a verdade no todo. Então observa, aí muitas pessoas que ficam dizendo, vocês ficam trazendo escândalo, fui eu que trouxe? Foi o Atalaia que trouxe escândalo? O UOL apenas publicou, então o UOL é culpado. Irmãos, até onde nós vamos chegar com essa inocência boba? As pessoas fazem a gente de escravos, escraviza e nós não temos reação nenhuma, porque somos tolhidos. Porque a gente aceita ser tolhidos, ser oprimido. Então, só a verdade liberta. Então, a verdade, seja ela pecado ou não, ela tem que ser verdade. E ela tem que ser publicada. Então, Flor de Lis, eu acredito que a intenção dessa moça, no início da sua jornada, no início da sua carreira, quando ela começou a adotar aquelas crianças, para mim foi a coisa mais bonita que eu já vi. Lindo, irmãos. A pessoa que adota um filho, 2, 3, isso prova de que a pessoa tem uma boa índole. A princípio tem uma boa índole, a menos que ela já comece a fazer isso com determinados interesses pessoais. Mas eu vou acreditar que essa moça, ela tinha uma boa índole no começo, tinha uma boa intenção. Mas aí, meus irmãos, Deus começou abençoando, e as pessoas às vezes começam a pedir coisas a Deus que não tem estrutura para lidar com a mesma, ficam querendo cargo. Quantos estão aí querendo ser pastor? Quantos foram pastores agora e já começam a mostrar quem são? Completamente despreparado. E a prova disso, agora nessa separação última, a gente viu um bocado de pessoas sem a devida qualificação ser separado para pastor. Vimos também dois que estão em pecados. Estão em pecados, não pecaram, estão em pecados. E aí foram separados para pastor também. Então, Flor de Lis, indiciada, ainda não foi presa por ter foro privilegiado. Que situação, meus irmãos. Eu digo sempre, esse evangelho não me serve. O evangelho que as pessoas buscam, onde as pessoas buscam riqueza, interesse próprio, pastores enriquecidos, pastores milionários, pastores mentirosos, isso é evangelho do capeta. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é não cobicem as coisas grandes. Sabe por quê? Porque quem cobiça é porque não tem a qualificação para estar lá. A cobiça é pecado. Está escrito nos mandamentos, não cobiçarás. Então a cobiça é pecado, você está cobiçando uma coisa para a qual você não está preparado para atuar. E aí você se embaralha todo, você se perde, irmão. Por favor, se contente com o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Se contentem com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples. Não precisa ser rico, não precisa ser bonito, não precisa ser pastor. Quantos pastores vão descer? E quantas pessoas simples vão subir? Glória a Deus. Eu quero ser um desses, irmãos, que vão subir. Eu quero estar nesse hall. Mas, irmãos queridos, é lamentável que a cantora Flor de Lis, que fez muito sucesso, tenha sido indiciada por mandar matar o seu próprio marido. Que Deus possa nos abençoar. Isso é notícia quentinha. Foi publicada hoje pelo portal UOL. Que os irmãos possam divulgar esse vídeo. Compartilhem esse vídeo, irmãos, para os estados da nossa federação, para que os outros irmãos dos outros estados comecem a interagir. E dessa forma a gente vai trabalhando para tornar o Evangelho de Cristo não livre, porque o Evangelho já liberta, ele é a própria libertação, mas tornar as denominações livres dessas pessoas más intencionadas. Eu lamento muito pela situação dessa moça.
Que Deus possa ter misericórdia dela e que ela do fundo da alma ela possa se arrepender. Porque o que nós lamentamos é que na direção da IADPE ainda não existe essa coisa chamada de arrependimento. Que Deus possa nos abençoar. Orem por esses pastores que estão desviados, pela flor de lis. Veja toda a família esfacelada, acabou com a família. Que Deus tenha misericórdia, irmãos queridos. A paz do Senhor.